Nossa história começa na luta de Akaza e Rengoku, aonde o Pilar das Chamas travava um confronto feroz com a Lua Superior 3. Akaza decide por atacar diretamente o Pilar, enquanto numa esquiva ágil ele corta os braços da Lua, que rapidamente se regeneram e então ele grita: "Vamos, Kyojuro! Se torne um Oni e vamos continuar lutando para sempre!" Akaza estava se divertindo muito naquele confronto, então decide golpear Kyojuro com um jab direto em seu rosto. Eu nunca vou me tornar um demônio! O Pilar reflete o ataque do Oni com sua katana, mas não sai de todo modo intacto, onde o ataque ainda conseguiu pegar em seu olho esquerdo que rapidamente incha e sangra. Kyojuro estava ofegante, após uma longa luta com a Lua Superior. Lá estava ele, sangrando, exausto e com várias hemorragias. Infelizmente seu corpo tinha limites. Bom, era isso que Akaza pensava a respeito. Veja, Kyojuro. Mesmo com todo o seu esforço, você ainda é humano e nunca vai conseguir burlar essa sua fraqueza. Então eu te digo, se torne um Oni e assim você poderá aumentar seu poder além de qualquer mortalidade. Eu ainda posso lutar! Sua aura explode e Akaza sente uma pressão gigantesca em seu corpo, tremendo por alguns momentos. Sabendo que ali se mostrava um adversário formidável e digno de virar um Oni superior assim como ele. Esse é o território divino que tanto almejo? Pensava com uma mistura de admiração, espanto e felicidade em suas emoções. Kyojuro, você é incrível! Você precisa se tornar um Oni! Rengoku apenas se concentrava, enquanto mudava sua postura para uma forma diferente da respiração das chamas, uma distinta das 8 formas padrões. Eu não tenho nada pra me arrepender. Eu pude viver uma vida maravilhosa. Eu me esforcei muito. Por isso, se for pra acabar aqui e agora, que seja pelo meu próprio esforço! O corpo de Rengoku aquecia o ambiente com suas chamas puras e inabaláveis. Ele agarra o cabo de sua Nichirin com as 2 mãos e exerce mais força do que o normal, respirando profundamente. O fogo de sua alma percorre cada pedaço de seu ser. Seu coração expande as chamas da esperança além dos limites conhecidos e então, seu ataque vinha à tona. Respiração das chamas. 9ª forma. Purgatório! O Ashira das Chamas grita ferozmente o nome de sua técnica, enquanto o Oni apenas aguardava ansiosamente para colidir com a força pura e bruta de Rengoku. Após a névoa se dissipar, via-se algo que, infelizmente, era de se esperar. Rengoku tinha seu peito atravessado por Akaza que por mais que havia recebido dano, era inútil, pois o Oni poderia se regenerar a qualquer instante e nesse mesmo momento, Rengoku via sua vida passar diante de seus olhos até chegar numa memória, sua mãe, que com um olhar sério olha para Rengoku e diz para ele proteger os mais fracos. Rápido, Kyojuro! Você precisa se tornar Oni! Ou vai morrer por conta dessa ferida! O sol. Eu preciso sair daqui. Eu não vou te soltar de jeito nenhum! Só depois que eu arrancar sua cabeça! Me solta! Me solta! Mas, Rengoku não se importava com a vida eterna e nem em se tornar forte para lutar com pessoas fortes. Rengoku nasceu forte e quis se tornar ainda mais poderoso para proteger seus entes queridos e os mais fracos. Tá tudo bem. Pode deixar. Já é minha hora mesmo. Eu só não quero que isso afete vocês. Porque sempre que estiverem se sentindo desmotivados, ou sentindo que não são bons o suficiente, incendeiem o seu coração, enxuguem as lágrimas e sigam em frente. Quando se entristecerem ou se acovardar, lembrem-se que o fluxo do tempo nunca para. Ele não vai esperá-los enquanto vocês se afogam em tristeza. Juro, Rengoku foi um homem esplêndido em vida, mesmo com a negatividade de seu pai sobre ele e a família, ele sempre se esforçou e nunca deixou de seguir o que achava correto. Mesmo não aperfeiçoando a respiração das chamas, ele virou um Ashira, o maior Ashira das chamas.
quê? Kyojuro abre vagamente seus olhos, e lentamente, como se estivesse acabado de acordar de um longo sonho, ele via um imenso vazio, cheio de uma misteriosa névoa e com um forte cheiro de mofo, mas, por outro lado, era uma sensação tão acolhedora e satisfatória, que ele apenas podia pensar em tudo que viveu, por essa tranquilidade tão estranha que sentia. De repente, ele se sente abraçado. Normalmente, ele rapidamente agiria nesses tipos de situação, mas não havia intenções ruins daquela presença, apenas havia amor e compaixão por ele. Você sempre pode recomeçar do zero. Só tome cuidado, Kyojuro-san. Rengoku rapidamente abre seus olhos espantado e atônito. Aquilo se tornou estranho depois de um momento. Porém, já não estava mais naquele vazio. Agora ele se encontra em frente a uma fonte, e via muitas pessoas estranhas à sua volta. Carruagens, animais humanoides, construções e roupas que lembravam o Ocidente. O Pilar das Chamas pensava estando confuso, afinal ele nunca tinha visto aquele lugar, fora que ele há minutos atrás estava travando uma batalha feroz com a Lua Superior 3, o que acontecia ali não passava de um absurdo. Será que aquele era o pós-vida? Cadê aquele espaço obscuro que ele se encontrava? Quem era aquela mulher que falou com ele? Ele ainda estava vivo ou não? Muitas perguntas surgiam na sua cabeça e todas ao mesmo tempo. Porém, num grande suspiro, ele percebe que não chegaria a lugar nenhum se ficasse apenas fazendo perguntas para si mesmo. Ele deveria procurar uma forma de descobrir o que aconteceu e simplesmente caminha pelas ruas daquela cidade estranha. Em primeiro lugar, o Ashira, após uma longa caminhada onde se surpreende com várias coisas que nunca havia visto, percebia que as pessoas daquele local se sentiam da mesma forma quando olhavam para ele. Tudo por conta de suas roupas, cabelo e por carregar uma arma com si. Entretanto, ignoravam esse fato, pois achavam que era um cavalheiro. Agora, nosso Pilar das Chamas favorito decide parar na frente de uma loja de um vendedor, já que ele queria informações. Olá, senhor. Olá, jovem. Deseja comprar algo? Algumas ringas, talvez. Desculpe, senhor, mas não tenho dinheiro. Gostaria de algumas informações. Se não deseja comprar nada, apenas vá embora. Só atrapalhará meus negócios. Peço desculpas se estiver atrapalhando o nobre vendedor, mas eu só gostaria de algumas informações. O vendedor pensa a respeito e com um suspiro ele olha para o nosso Ashira. Vá em frente e pergunte rápido. Se você gritar de novo, eu não irei responder nenhuma pergunta. Bom, eu estou perdido e gostaria de saber onde me encontro. Estranhado com a pergunta, ele só responde: estamos no reino de Lugnica. Lugnica? Não conheço nenhum lugar com esse nome, e pelo visto, aqueles humanos com aparência animal não são Onis, já que podem andar sob a luz do sol e não tendem a atacar os humanos. Bom, aonde Lugnica se localiza especificamente? O vendedor olha para Rengoku extremamente confuso com aquela pergunta. Como assim? Lugnica é um dos 4 grandes reinos que existem, junto de Kararagi, Wallachia e Gusteko. E vendo suas vestimentas e sotaque, você parece um habitante de Kararagi. Embora eu nunca tenha ido lá, eu tenho muitos amigos nativos daquela região. Kararagi? Será que este senhor está falando do Japão? De qualquer forma, eu nunca ouvi o nome de nenhum dos outros lugares, além de serem pontos de referência. Quando o assunto é grandes lugares, de fato, quanto mais informação eu reúno, mais confuso e cheio de perguntas fico. Muito obrigado, senhor. Era tudo o que eu precisava saber. Se é só isso, então anda logo e se retire. Mas, quando tiver dinheiro, venha comprar na minha loja. Pode deixar, amigo vendedor. Kyojuro caminha mais um pouco pela cidade, buscando por algo que pudesse o ajudar. Entretanto, ele não entendia a escrita daquele mundo além de não ter senso de direção, afinal, ele não tinha conhecimento nenhum da cidade. Rengoku se encontra sentado num beco, alinhando seus pensamentos e tentando buscar alguma lógica do porquê estava ali.
E como será que meu pai e irmão estão? Eu gostaria de ao menos poder me despedir deles. Enfim, meu atual objetivo é saber onde estou e chegar nesse reino chamado Kararagi. De repente, Kyojuro ouve um som estranho de alguém se aproximando dele. Então ele olha para onde vinha o som e via 3 homens se aproximando dele de forma suspeita. O pilar se levanta e encara os 3 possíveis ladrões cara a cara, mas, sem tirar nenhuma conclusão precipitada, ele apenas cumprimenta os sujeitos. Um dos 3 saca 2 lâminas, fazendo uma pose meio amadora, ameaça o nosso pilar. Seguinte, se não quiser ter problemas, melhor passar tudo o que tem. Lamento, senhores, mas não tenho um centavo. Mentir não vai fazer você se livrar de nós. Acho bom não enrolar e nem tentar usar essa espada, senão, você vai se arrepender muito. Rengoku, percebendo que dialogar com aqueles 3 não iria adiantar, ele põe a mão na tsuba, guarda para proteger a mão de sua katana e estava pronto para começar um duelo com os ladrões. Porém, uma menina passa correndo entre eles, quase esbarrando em Rengoku. O Ashira apenas se move um pouco para o lado, evitando o choque direto, e a menina dizendo: "Desculpa, mas eu tenho pressa." Por que essa menina estava com tanta pressa? Bem, não é da minha conta. O espadachim encara os homens e, preparado para executar algum ataque, surge uma voz feminina no final do beco que era direcionada aos ladrões. Por favor, devolvam o que roubaram. Uma garota de longos e brilhantes cabelos brancos, com uma pele sedosa e clara, olhos roxos. Suas vestimentas são versáteis, com um vestido totalmente branco com vários detalhes roxos claros ao redor. O que roubamos? Por favor, é importante pra mim. Não me importo com as outras coisas, mas não posso deixar que fiquem com aquilo. Sejam honestos e me devolvam. Você não veio ajudar esse cara. O ladrão aponta brevemente para Rengoku. O Ashira apenas fica olhando atentamente, ele já não sentia uma ameaça vindo. Em seus pensamentos, ele deduziu que se usasse uma katana para se defender, ele viu que os bandidos eram fracos, porém, pensou em ensinar uma lição para que nunca mais tentassem roubar. Que roupas mais insólidas as que ele usa. Se me perguntarem se tem alguma relação com ele, eu diria que não tem. Então não somos nós. Quem você está procurando passou por ali, ó. Vaza se não quiser se machucar também, ouviu? Não acho que esteja mentindo. Eu preciso ir atrás dela agora. A garota passa pelos bandidos e ao lado de Rengoku, que apenas se mantém calado. Ele apenas observava os 3 à sua frente que suspiravam de alívio. Mas, independente disso, eu não posso deixar isso passar. Estacas de gelo surgiam e acertam os ladrões que, ao se recompor, fogem de medo. Rengoku fica surpreso com a demonstração do ataque. Na vida inteira ele só tinha visto esse tipo de habilidade vindo dos Onis. Então rapidamente ele vira para poder ver a garota. Isso foi bem impressionante. Não precisa me agradecer. Eu nem fiz isso porque queria ser reconhecida. Eu só ajudei porque aqueles sujeitos me irritaram. Não se importe com isso. A Lia não está sendo honesta. Na verdade, ela adora ajudar pessoas. Uma espécie de gato voador surge de trás dos cabelos da jovem de cabelo branco. Rengoku se impressiona mais ainda, mas não demonstra muito, pois não queria parecer suspeito aos olhos dos demais. Sem problemas. Por sinal, muito obrigado por me ajudarem. Como eu disse antes, não precisa me agradecer. Mas me diga, por acaso você não viu quem me roubou? A garota explica e Rengoku liga as características descrevidas com a garotinha que havia passado por ele agora há pouco. Eu acabei vendo, mas não sabia que ela tinha roubado algo seu. Se me permitir, eu posso te ajudar, tanto por não ter impedido ela, quanto por ter me ajudado. Já a garota estava na dúvida se deveria aceitar a ajuda dele ou não, mas, com a ajuda de seu amigo Puck, que dizia que o espadachim não tinha intenções ruins, ela aceita e então os dois partem em busca do artefato roubado. Emilia iria explicando algumas coisas para Rengoku ao longo do caminho, sobre o que perdeu e como se parecia, assim o Ashira poderia ter uma noção de como procurar.
Desde que começaram a procurar, não conseguiram achar nada e então decidem parar um pouco para descansar. Essa cidade é de fato bem grande. Acho que a gente deveria ser bem mais específico ao tentar procurar. Aqui é a capital de Lugúnica. Mas você nem sabia disso, não é mesmo? É isso mesmo, e ainda nem perguntamos o seu nome. Então vamos nos apresentar. Realmente, amigo felino. Então podem deixar que eu começo. Eu me chamo Rengoku Kyojuro, mas podem me chamar apenas de Kyojuro. Que estranho você querer ser chamado pelo sobrenome, mas tudo bem. É mesmo. Você tem uns costumes estranhos, Rengoku. É que de onde eu vim, nossos sobrenomes são à frente do nome. Então por isso que vocês podem ter estranhado. Se é assim, então tá. E muito prazer, o meu nome é Puck. O gatinho voa na direção da mão de Rengoku e ele corresponde fazendo carinho nele. O prazer é meu, Puck. O espadachim direciona sua atenção para a garota que ele estava acompanhando. A garota fica uns segundos pensando e olha momentaneamente para o horizonte. Meu nome é... Sátela. Sátela? É um nome bem bonito. Satela, ao ouvir aquelas palavras, cora levemente. Puck esboça um sorrisinho e olha discretamente para Rengoku e diz algumas coisas para brincar com a Satela. Rengoku, vendo aquela cena, apenas podia soltar uma gargalhada. Algumas horas de busca a mais, Satela e Rengoku por fim decidem parar ao ouvir uma criança chorando. Satela iria chamar a atenção de Kyojuro para olhar a pequena menina que parecia estar assustada, mas, antes mesmo de dizer uma palavra sequer, Rengoku já estava cara a cara com a criança. Olá! O que faz sozinha e longe dos seus pais, pequena? A garota, ao olhar o homem em sua frente, pararia de chorar, e como Rengoku sempre está com um sorriso confiante, fazia a menina sentir que estaria segura perto dele. Eu me perdi da minha mãe. Oh, já entendi. Bom, não precisa se preocupar mais. Eu irei te ajudar a encontrá-la. É sério, moço? É claro. Satela, que via tudo de longe, sorri genuinamente, pois via que Rengoku era de fato uma boa pessoa e não tinha nenhuma intenção ruim. Ela então se aproxima e se apresenta para a garotinha. Depois de um pequeno diálogo entre as duas, os jovens buscam pelos pais da menininha, e como uma família, os dois jovens iam de mãos dadas com a criança, que sentia segura na presença deles, principalmente no pilar. Kyojuro ia contando algumas histórias suas ao longo do caminho. Tanto Satela quanto a garotinha riam. Simultaneamente a isso, nossos protagonistas encontram a mãe da criança. Com isso, Rengoku e Satela sorriem de satisfação por terem ajudado a garotinha. Porém, nesse mesmo momento, chega Puck, que tira onda de Satela por ter andado de mãos dadas com Rengoku. A garota de cabelos brancos pirraça um pouco, enquanto Rengoku apenas achava engraçado. Observando um lago enquanto passam por uma ponte, Satela, meio deprimida, apenas abaixa a cabeça. Desculpa, Rengoku. Você deve estar cansado. Procuramos praticamente o dia todo e ainda não encontramos nada. Eu não tenho problemas com isso. Eu me ofereci pra ajudar, então eu vou ajudar. Eu nem tô cansado. Bem, de todas formas, você deve estar escondendo o fato de estar preocupado por eu ser uma meia-elfa de cabelos prateados. E o que isso importa? O Ashira das Chamas fica confuso com aquela afirmação de sua amiga. Pera, como assim? E disse que sou uma meia-elfa de cabelos prateados. Isso era pra ser algo ruim? Porque se for, eu não vejo problemas. Afinal, eu andei tempo suficiente no mundo pra entender a beleza física e a beleza do seu coração. Satela cora profundamente enquanto virava de costas e se agachava. Puck saia de dentro dos cabelos da jovem em movimentos giratórios e num pequeno gritinho, dá um soco bem fraquinho na cara de Rengoku. Isso era para machucar amigo Puck. E por que esse ataque repentino? O Ashira não sentia intenções ruins do pequeno felino. Eu não te bati porque estou com raiva, eu te bati porque fiquei muito feliz. Sinceramente, Rengoku, como pode ser tão nécio? Eu falei alguma coisa errada?
dizia o pilar confuso com toda aquela história, porém Puck e Satella sorriam, principalmente a meio-elfa de cabelos prateados, que mentalmente agradece ao espadachim enquanto num tom de voz bem baixo deixa escapar um Obrigada. Rengoku pergunta se Satella havia falado alguma coisa e ela só nega meio nervosa. Após algum tempo a mais de busca, eles retornam à barraca do vendedor, onde ele tenta correr os dois jovens, pois atrapalhavam o movimento dos negócios. Porém, ele muda de opinião após sua mulher e filha chegarem e a filha explicar o que havia acontecido. Como uma forma de agradecimento, ele deixaria o Pilar das Chamas e a meio-elfa de cabelos prateados pedirem o que quiserem. Ao ouvirem isso, eles mostrariam um desenho da ladra que Satella procurava, e o vendedor explica o que sabe para os garotos. Rengoku, após receber a informação de que a garota se chamava Feud e morava nas favelas de Lugnica, ele e Satella partem em rumo às favelas. Chegando no local, se deparam com uma vasta pobreza. Notava-se que Satella ficava muito triste ao ver tantas pessoas sem condições de viver reunidas no único lugar. Ela sabia que essas pessoas eram tratadas como simples baratas no reino, o que a frustrava. Rengoku, percebendo que a sua amiga estava meio abalada pelo local onde se encontravam, decide apaziguar o ambiente, dizendo que, por mais que seja triste, por enquanto eles não podiam fazer nada, e por mais frio que soasse, era a verdade, o objetivo era recuperar o brasão perdido. Mas, pela primeira vez, ela sentiu que Rengoku não estava calmo, mas, bem furioso com a situação de tantos inocentes. Caminhando mais um pouco, eles encontram um homem sentado no chão e Rengoku decide pedir um pouco de informação para o homem. Desculpe o incômodo, amigo. Poderia me dizer se uma tal de Feud mora por aqui? O homem olha para o Ashira e já aponta para uma velha cabana. Ela normalmente vai até a cabana do velho Ron, devia ir lá. Rengoku agradece ao sujeito e junto de Satella, chegam perto da cabana e ficam de frente com a entrada, com isso batendo na porta algumas vezes. Assim, a porta é aberta por um homem grande de idade avançada. O que desejam? Com licença, senhor, desculpe o incômodo, mas você conhece uma tal de Feud? O que quer com a pirralha? Ela tem algo que queremos. Velho Ron, minha cliente já chegou? A garota loira aparece diante os nossos protagonistas, portanto Satella já aborda a jovem, pedindo o seu brasão de volta, enquanto Rengoku apenas se mantém de braços cruzados. Feud retruca dizendo que não poderia fazer aquilo, afinal, sua cliente já estava ali. O Pilar das Chamas bloqueia rapidamente um ataque de espada desferido nas costas de Feud. O velho Ron se surpreende com a velocidade daqueles dois, pois tudo aconteceu em tão pouco. O choque das lâminas faria os outros três voarem um pouco longe. Mas o que? Ora, a morte dela seria tão rápida. Eu ainda poderia ver as suas entranhas. Rengoku, sério, apenas fica na sua posição de combate enquanto dispara aqueles três irem embora. Mas e os negócios? Me desculpe, mas agora que a dona do brasão está aqui, o negócio será desfeito. Então, por favor, morra e me deixe ver essas entranhas. Você só pode estar de sacanagem. Eu não vou deixar. Eu não vou permitir que você machuque eles. Ah, me desculpe. Eu esqueci de perguntar o nome do homem que bloqueou meu ataque. Meu nome é Rengoku Kyojuro, e eu sou o Pilar das Chamas. Por isso, se você ousar ferir inocentes na minha frente, você vai se arrepender. Oh, que atitude nobre, Kyojuro-kun. Bom, é um prazer. Já eu sou a caçadora de entranhas, Elsa Garnier. Por favor, me deixe ver o seu sangue, Pilar das Chamas. Não conseguindo completar o que ia dizer, ela é golpeada no estômago com um chute e Rengoku grita para os demais fugirem. Vão logo! Senão vocês vão ser destruídos junto do lugar! Como assim destruir o local? Rengoku, eu irei te ajudar nesse combate. Não! Ela é muito perigosa para tentar lutar de frente.
Eu concordo, Lia, essa mulher é pura malícia, você não deve enfrentar ela. Mas o Rengoku... Ele consegue sozinho, ele é forte. Puck empurra essa tela para fora da cabana. Feud e Ron também teriam saído de lá, mas estariam bem preocupados com a situação do espadachim e principalmente com sua moradia. Elsa tenta provocar um pouco o nosso pilar das chamas, mas nada do que ela falava surtia efeito. Rengoku só continuaria a desferir uma enxurrada de ataques na caçadora de entranhas. A princípio, os ataques diretos e sem pausa de Kyojuro estavam dando vantagem naquele combate. Entretanto, Elsa é uma caçadora experiente e simples não seriam o bastante para matá-la. Em um momento curto, os dois já estariam rivalizando em habilidade, e quando um desfere um corte, o outro já anteciparia. Elsa lança algumas pequenas lâminas que sempre guarda em alguma parte de sua roupa, mas facilmente o nosso pilar bloqueia todos. Entretanto, não passava de uma distração que faria Rengoku sofrer um corte profundo em seu ombro, onde ele só recua um pouco, com uma postura defensiva. Ora, você já está recuando? Pensei que fosse mais resistente. Eu sinceramente não gosto de machucar humanos, mas eu sinto uma malícia tão forte vinda dos seus ataques que eu não posso me conter. Então me mostre o que você tem. Respiração das chamas, segunda forma. Ascensão do Sol Ardente. A caçadora, por não esperar uma técnica deste nível, acaba sendo acertada e voa longe, colidindo com as paredes da cabana, causando um estrondo e destruindo a mesma no processo. De fora, os três apenas viam de longe aflitos e perplexos pelo nível dos dois, mesmo não observando a luta frente a frente, podia-se deduzir só pelos sons e pela destruição causados. Elsa se levanta lentamente e com um pouco de dificuldade, por sua guarda estar baixa, ela acabou sofrendo mais dano do que imaginava. Mas, sem deixar tempo de recuperação, Rengoku já aparece diante da mulher e ataca horizontalmente, aumentando o ferimento no peito de Elsa. Dando um chute baixo, ele faz a mulher bater com sua cabeça com tudo no solo, abalando seu cérebro e a desnorteando. Rengoku está aproveitando o fato dela estar o subestimando, e com isso achou várias aberturas em sua postura de luta. Já a mulher estava meio tonta e com a visão meio turva, o que dificultava sua compostura naquela luta. Entretanto, isso não era o que a deixava mais preocupada. Por algum motivo, sua regeneração não estava funcionando, o que a preocupava bastante. Ela rapidamente, numa tentativa de inverter a situação a seu favor, Elsa lança uma bomba de fumaça, com isso se afasta o mais rápido que pode de onde se encontrava Rengoku. Numa tentativa de se recompor, ela começa a se debater pelas paredes, chão e teto da cabana, assim confundiria seus movimentos e a tornaria imprevisível. A velocidade da caçadora de entranhas era muito alta, tanto que o Ashira nem poderia acompanhar a olho nu, apenas podia escutar seus movimentos e impacto com o ambiente, que estava praticamente obliterando os móveis que tocava. Elsa ataca Rengoku de várias direções diferentes, aonde cada golpe surtia um grande dano no pilar, que não conseguia se defender daquela sequência esmagadora e opressora. A caçadora de entranhas ainda não havia se recuperado 100% dos golpes recebidos, e por algum motivo a sua regeneração não estava funcionando. Então, mesmo que seus golpes estivessem causando problemas para o espadachim, ela estava se desgastando também, então precisava acabar com essa luta o mais rápido possível. Rengoku estava de pé como podia, ele estava apenas esperando uma abertura efetiva, e com isso em mente, ele pensa em uma única técnica que poderia ajudar ele nessa situação, e com isso ele muda sua postura e apenas continua esperando a abertura perfeita. Elsa, vendo a mudança de postura do espadachim, suspeita ardilosamente. Ela não era burra e precisava terminar com aquele sujeito, antes que se tornasse uma dor de cabeça ainda maior.
A mulher coloca suas duas pernas sobre o chão, onde destruíam mesmo com um mísero contato, como se estivesse pronta para colidir contra um touro. Avança com tudo e todo o atrito e pressão gravitacional eram ignorados. Em posse de suas duas lâminas e uma cara de maníaca, ela ataca com tudo que lhe restava, gritando a frase que mais falou em sua vida. Me deixe ver essas entranhas, Kyojuro! Respiração das chamas. Quinta forma. Tigre de chamas! Ao executar uma manobra com sua katana, Rengoku imita a postura tigre do Kung Fu, porém adaptando para o uso de uma espada Nichirin. Ambos se colidem com forças máximas, Rengoku usando a forma mais forte da respiração das chamas convencionais e Elsa utilizando os suaves fluxos da velocidade. Fazem toda a cabana e mais um monte de árvores e terreno evaporarem numa grande explosão. Ao se dissipar a fumaça, via-se Rengoku apoiado em sua katana, exausto e bastante ferido. Já a caçadora de entranhas, nem sinais dela havia mais. Em sua cabeça vinha perguntas se ela tinha sido morta ou não, porém, ele venceu, então nada mais importava por enquanto. Felt, Ron e Satella estavam simplesmente sem palavras, nenhum deles conhecia a força do Ashira e ver aquela demonstração de poder era tão absurdo e empolgante que nem podiam se mexer. Por eles, apenas ficariam olhando aquela cena por mais algum tempo, mas alguém chega para colocar aqueles três na realidade. Eu estava de folga, mas, pelo que parece, foi bom eu ter vindo dar uma olhada no que aconteceu. O rapaz de cabelo vermelho flamejante que brilha tanto quanto os olhos carmesins de Felt. Seus olhos azuis brilhantes retratam uma sensação de confiança e imprudência. Sua estrutura esbelta apresenta uma série de músculos bem tonificados, embora geralmente estejam escondidos por suas roupas. O Cavaleiro da Espada exalava uma aura de bravura e, à primeira vista, exalava um ar intimidador que o indicava como alguém acima da norma. Espera. O Santo da Espada Reinhardt? O que faz aqui? O que faz aqui? Pude ouvir de longe uma enorme explosão. Aí vi ver o que aconteceu. E pensei que só podia ser problema. Mas é bom aproveitar. Talvez seja a última vez que veremos uma lua tão bonita. A lua? Mas antes que qualquer um dos três pudessem falar algo, o Ashira das Chamas se aproxima e mesmo com bastante ferimentos, se mantém de pé. Reinhardt olha a condição de Rengoku ficando surpreso, mas coloca a mão na ponta de sua espada achando que poderia ser um problema. Porém Satella impede o movimento do Santo da Espada. Está tudo bem. Ele nos salvou da caçadora de entranhas. Ah, é verdade, moço. Rengoku vai se aproximando lentamente, até ficar cara a cara com Reinhardt e com isso os dois acabam conversando por algum tempo, onde uma bela amizade se formou em pouco tempo. Ambos eram bem otimistas e justos, além de terem praticamente os mesmos ideias, então uma amizade era inevitável. Satella estava preocupada, já que o espadachim de cabelos amarelos acabou de sair de um combate. Rengoku diz que estava tudo bem e se aproxima de Felt e pede para ela devolver o brasão. Aqui tudo acontece conforme o original, com a exceção que Felt pede para Ron a acompanhar. Reinhardt, sem se importar, aceita e com isso se despede de nossos heróis, onde só tínhamos um Rengoku machucado e cansado e uma Satella preocupada. Tem certeza que o dono da mansão vai me deixar ficar por lá? Claro! Roswell é uma pessoa muito boa. Tenho certeza que ele vai te hospedar por lá. Eu agradeço profundamente, mas eu tenho apenas um pedido. Qualquer coisa que queira, Rengoku. Poderia me dizer o seu verdadeiro nome? A garota de cabelos prateados se surpreende com a pergunta de Rengoku. O que quer dizer com isso? Não adianta mentir, eu suspeitei por causa da reação do Puck, e por demorar tanto pra responder naquela hora. Além de ter uma intuição muito boa, quase nunca caio numa mentira. Meu nome é Emília. Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nada a temer. Séculos passam num segundo, no brilho de um sorriso.
força que me guia sempre. Um novo mundo à nossa frente, nada vai me fazer parar se você me amar. O mundo inteiro vai mudar, é o paraíso. Sempre em busca de um caminho sem fim, um novo céu tão distante daqui. Seja onde for, como for, só sei, contigo eu quero estar. Sempre em busca de uma nova razão, atravessando a escuridão. De repente, a luz do amor ilumina o coração. Tudo parece se transformar, a água, o fogo, a terra e o ar. A vida ganha um novo sentido, uma nova emoção, um novo colorido. Quero mudar o mundo, caminhar sem olhar pra trás. Com você eu encontrei a paz nas asas de um sonho. Não vou me perder jamais, mudar minha mente. Um novo mundo à nossa frente, nada vai me fazer parar se você me amar. O mundo inteiro vai mudar, é o paraíso. Olá, telespectadores! Sejam bem-vindos ao maior evento que já existiu. Uma luta até a morte pela sobrevivência de uma raça. Deuses contra humanos. Do lado esquerdo, representando a humanidade, o mais temido e implacável lutador de boxe de todos os tempos. Ele enfrentou o próprio inferno, diretamente do Japão, conhecido como o Mensageiro do Diabo, o Garoto Selvagem e o Homem em Chamas. Deem as boas-vindas ao incendiário Yabu!